Então, essa parte inicial é especialmente para falar sobre o refúgio e a fonte da sabedoria do Buda. Como é que funciona isso? De onde que o Buda tira os ensinamentos dele? Então ele tira dessa fonte primordial, como alguém que desata alguma artificialidade. Então é assim que funciona. E agora nós vamos olhar o Buda examinando os nós da nossa existência. Como é que aquilo se montou do jeito que se montou? Eu acho os ensinamentos referentes aos 12 elos a estrutura mais profunda de exame de como que as realidades se montam. Quando vocês forem olhar os ensinamentos que estão disponíveis sobre esse tema, vocês vão ver alguns deles são curtos, assim, por exemplo, as fontes Pali, elas falam sobre os 12 elos. Então, vocês vão encontrar essas fontes Pali falando sobre isso. Esses ensinamentos, de modo geral, eles são bem curtos. Do tipo, a ignorância gera marcas mentais geram etc. Que vem vindo assim, né? Tudo direitinho. Então, nós vamos começar com Avidya, depois Samskara, depois Vijnana, que são as estruturas de identidade embrionária. Nós vamos encontrar Namarupa, Shadayatana, que é o surgimento do corpo. Depois nós temos contato, Sparsha. Nós temos Vedana. Depois nós temos Trishna. Aí nós temos apego, né, que é Trishna. E nós temos Upadana. Temos Bhava, Jet, Janamarana. Nós temos Sparsha, Vedana, Trishna, Upadana, Upadana, depois é Bhava, depois Jet e Janamarana. Dá os 12, não dá? Então, essas são manifestações de nós que se tornam referenciais para o nível de samsara seguinte. Como se houvesse 12 camadas de samsara. A camada inicial é a avidya, ignorância. Não tem samsara sem avidya. Todas as outras manifestações dos elos subsequentes, todas elas são manifestações de avidya também. Um ponto muito importante a entender é que antes de avidya nós temos natureza primordial. Então nós também podemos entender que se a avidya brota da natureza primordial e os outros brotam de avidya, tudo brota da natureza primordial também. Também são os ensinamentos mais sofisticados. Essa é a abordagem mais complexa. A abordagem mais comum é uma abordagem do caminho do ouvinte mesmo. Do tipo assim, os bobos operam com a avidya. Aí eles ficam presos às marcas mentais daí criadas. Aí eles acreditam. Aí vem vendo aquelas múltiplas estruturas. Como se nós pudéssemos decidir não sermos dominados por aquilo. Como se houvesse alguém que tivesse, ou de uma forma voluntária ou apenas por engano, entrado em alguma coisa que não é adequada. Então depois vem a recomendação. Desse modo tudo surge e andando na direção inversa tudo se dissolve. Essas várias estruturas se dissolvem, ou seja, Janamarana se dissolve em Jet, Jet se dissolve em
Bhava, Bhava se dissolve em Upadana, Upadana se dissolve em Trishna, Trishna se dissolve em Vedana, Vedana em Sparsha, Sparsha em Shadayatana, Shadayatana em Namarupa, Namarupa em Vijnana, Vijnana em Skanda, e Samskara. E os Sanskaras em Avidya, né? Mas, de modo geral, nos ensinamentos tradicionais, a gente não diz que a vida se dissolve na natureza primordial. Essa é uma parte que nos ensinamentos tradicionais não tem. Mas isso está embutido, isso está implícito. Está implícito por quê? Porque aquilo é criado. Criado da onde? É uma coisa criada, depois ela pode ser transformada. Portanto, tudo isso é construído dentro de um ambiente livre que pode construir ou desconstruir. Então essa noção de um ambiente livre, de uma espacialidade, de um espaço que pode construir as coisas de um jeito ou de outro, é o ensinamento sobre a natureza primordial, que é um ensinamento que nós não temos como devolver e rejeitar. É um ensinamento Vajra, não há como rejeitar, não tem como devolver aquilo. Por quê? Porque é o fato. Eu estou preso às coisas, aí eu dissolvo elas. Quando eu acreditava profundamente que eu era alguma coisa, e agora eu dissolvi, para onde é que eu vou? Como é que eu não faço um plof no ar e sumo? Espantosamente não tem esse plof cósmico. Aí a pessoa, ela está em algum lugar onde ela sempre teve. Então, progressivamente, nós começamos a acordar para esse fato. Ou seja, eu posso me construir de muitas diferentes formas, manifestar energia de muitos diferentes modos, e crenças, e decisões, e movimentos variados, mas tudo aquilo é uma manifestação que, ao cessar, não me destrói. Eu estou vivo dentro dessa natureza primordial, que é como o espaço. A gente diz que é como o espaço porque ela contém as múltiplas manifestações e ela mesma não tem forma. A forma dela é a liberdade de poder ser de um jeito, depois ser de outro jeito, etc. Então esse é o ensinamento mais sofisticado. Mas de modo geral, quando vocês verem outras fontes, como as fontes Pali, por exemplo, se vocês colocarem 12 elas de originação dependente no Google, enter, vai aparecer. As fontes Pali vão aparecer ali. E ao olhar essas fontes Pali, vocês vão ver ensinamentos curtos. Alguns são muito profundos. Eu tinha visto essa referência ao campo de arroz, que é o ensinamento original que o Buda oferece sobre os 12 elos. Mas eu nunca tinha encontrado o texto. Eu já tinha pedido para outras pessoas, assim, como o monge Gabriel também pedi para ele. Ele não tinha encontrado. Mas agora, quando nós estamos lendo o Buda Dharma, esse ensinamento está lá. O ensinamento do campo de arroz. É um ensinamento muito interessante. Ele é curto também, né? Fonte Pali. Ensinamento curto. Mas, essencialmente, ele vai dizer assim, essas estruturas kármicas que nós estamos utilizando dentro dos 12 elos, elas produzem, são sementes que são colocadas como num campo de arroz. Então, quando a pessoa semeia arroz, ela não semeia um campo de arroz, ela semeia uma mudinha de arroz, outra mudinha de arroz, outra mudinha de arroz. Assim nós semeamos o karma. Semeamos mudinhas de arroz. Como? Somos nós. Somos nós. Aí eu vou semeando pensamentos condicionados. Esses pensamentos condicionados, eles brotam. Eles são sementes que brotam e produzem uma planta. Eu teria a planta do arroz, mas eu não tenho ainda o campo de arroz. Mas como cada uma brota e aparece, ainda que eu não tenha a noção de ter semeado um campo de arroz, eu semeei só plantas, aparece um campo de arroz. Esse campo de arroz é a realidade onde nós estamos imersos agora. Então, cada coisa que nós olharmos é produto de uma semente kármica que brotou.
Só que ela não brotou apenas num sentido denso, mas ela brota num sentido sutil. Então a gente olha as paredes, olha o extintor de incêndio, olha os quadros, as luzes, tudo isso faz sentido para nós. Quando vocês olharem como que isso faz sentido condicionado. Se vocês olharem dentro desse sentido condicionado, lá está uma estrutura kármica que foi semeada em algum momento. Então o mundo inteiro, quando nós olhamos, o samsara inteiro, é como um campo de arroz produzidos pelas sementes kármicas. São o karma primário. Essas sementes kármicas. Karma primário. Entendeu? Mas agora eu vejo aquele campo ondulando. Eu vejo que aquele campo ele vai para cá ou vai para lá. Aí eu começo a ter ideias sobre aquilo. Então essa é a situação que nós estamos imersos. Eu achei muito interessante o fato de que nós semeamos plantas individuais, elas brotam e manifestam uma coletividade e eu tenho uma sensação de algo coletivo, como uma outra entidade. Como nós, por exemplo, olhamos agora o universo, a noção de universo, de mundo, é um campo de arroz. Nós semeamos estruturas kármicas e por isso nós vemos coisas como se fossem elas mesmas separadas. Mas elas são o campo de arroz semeado pela minha visão kármica. Por favor. Pode considerar que seria a cultura seria também uma coisa, mas esse campo de arroz aí seria no nível mais sutil. Seria como a cultura, mas num nível sutil de mandala. Vamos pensar assim, quando a gente raciocina sobre a cultura, nós começamos a olhar para o campo de arroz, né? E aí nós vemos que diferentes pessoas têm visões sobre esse campo de arroz. Aí nós temos uma cultura, uma forma de viver esse campo de arroz. É uma reflexão adicional sobre aquilo. Aí nós vamos lembrar também que tem culturas que já se relacionaram de outro modo, que manifestaram outras coisas. A gente começa a achar aquilo interessante também. Um nível mais sutil. Com certeza. Mas o aspecto mais sutil do campo de arroz é o fato de que ele é montado por unidades kármicas, que são os pezinhos. E cada unidade kármica, se a gente vai olhar com cuidado, ela surge como uma expressão dos 12 elos. E cada elemento dos 12 elos surge como expressão da ignorância, o primeiro dos 12 elos. E o primeiro dos 12 elos surge como expressão da natureza que se permite construir. Nós vamos construindo níveis de realidade assim, progressivos, né? Um servindo de base para o seguinte. Aí o Buda, naquele silêncio, desmancha esses níveis todos. Naturalmente, esse pensamento que dissolve esse conjunto de construções progressivas, que dissolve esse conjunto de construções progressivas, ele não é um pensamento de dentro do samsara. Ele não é alguma coisa que esteja operando nas condições do campo de arroz. Ele é livre daquilo. Ele pertence a uma mandala primordial, lá de dentro.